Então vamos lá. Boa noite de novo, né, a todas e a todos, todes. Então, eu sou assistente social, né, o meu nome é Elaine, eu sou assistente social judiciária, né, porque atuo no judiciário, acredito que é o objetivo aqui também de muitas. Sou formada pela Universidade Federal de Pernambuco, então, para quem não sabe, eu sou pernambucana, já atuei, né, nas áreas aí socioambiental, área de responsabilidade social, assistência social e atualmente estou na área sociojurídica, tá bom? Depois de 13 anos, né, de atuação profissional na área privada, então, para quem não sabe, enfim, eu não lembro, eu atuei muitos anos na área privada e uma empresa, empresas na área portuária, na área de mineração, na área da assistência, eu atuei em CRAS, né, eu gostei muito, se vocês querem saber, aprendi muito no CRAS, e por fim vim parar aqui no judiciário, né, eu fiz vários concursos, foi uma trajetória aí bem desafiadora, porque eu era casada, trabalhava 44 horas aí na área privada, né, em que eu atuava, e eu fui aprovada em 10 concursos, eu fiz 14 provas, e tive minhas reprovações, que eu aprendi muito, vou aí na terceira nomeação, alguns concursos estão vencendo, alguns não, porque os concursos que eu fiz foram relativamente recentes, né, então, para quem não me acompanha, a minha jornada de concurseira, ela começou em um período não muito comum, né, geralmente a gente se forma, sai da faculdade, e aí começa a estudar e tal, no meu caso não, eu formei toda uma carreira profissional na área de serviço social e por questões pessoais, de planos, de projetos de vida, então eu decidi estudar para concursos, né, e claro que quando eu me formei não tinha tanta oportunidade como hoje, né, a gente não tinha tanto acesso. Com essa trajetória eu acabei desenvolvendo cursos, mentorias, consultorias, né, para assistentes sociais. Essa trajetória eu tenho alunas aprovadas aí no TJ Rio de Janeiro, TJ São Paulo, TJ do Distrito Federal, TJMG, Defensoria Pública de Mato Grosso, Senado Federal, né, das 3 nomeadas, 2 foram, né, alunas minhas, estiveram comigo. Enfim, vários concursos aí, e os resultados, né, não param de chegar, e eu fico muito feliz com isso. Nessa trajetória, né, de concursos, eu fui uma das primeiras pessoas, né, que criou mentoria, não sei se vocês já conheciam mentoria, sabiam do que se tratava, mas não tinha mentoria na área de serviço social, então fui a primeira pessoa, né, que criou mentoria na área de serviço social, também curso para provas discursivas, então hoje eu quero, como eu disse, voltar esse conteúdo para a Banca FGV, porque é uma banca que tem figurado aí com cursos importantes no país. Recentemente eu gravei 2 cursos, né, para concursos aí dessa banca, tá certo? Então, eu gravei o curso para o MP São Paulo e para o Senado Federal. Então, eu acabei ficando muito afiada com essa banca, e por isso resolvi fazer essa live aí, pensando nos concursos que a gente tem, né, concursos do TJRN, concurso da Assembleia Legislativa do Maranhão, e o concurso que saiu da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, né, que até eu fiz o último, e saiu de novo, que bom, né, então hoje a gente vai falar um pouco dos principais pontos, né, desses editais. É claro que eu acredito que vocês, né, quando vão fazer a inscrição, fazem a leitura, mas às vezes a gente dá umas escorregadas, estou aqui para ajudar nisso também. E aí eu vou falar um pouco do perfil da banca, tá certo? Pensando nesses 3 concursos, né, em que vocês podem focar, vou tirar dúvidas, então não quero deixar as coisas engessadas, porque realmente a ideia é colaborar, tá bom? E vou falar do lançamento, né, dos meus planos de estudo para concursos. E no final a gente tira as dúvidas, aí fica um tempo para mentoria, tá bom? O edital, né, o danado do edital. Eu sei que parece redundante, mas não é, tá? Eu mesma já cometi erros por conta de edital, então assim, a primeira coisa que vocês têm que fazer quando vão pensar num concurso, né, escolheu a área, o órgão, já viram, né, decidiram que é aquele concurso, não tem jeito, tá bom? Tem que pegar o edital, tem que imprimir, tem que salvar no computador. O edital, brincam, né, que é a bíblia do concurseiro, mas assim, eu sempre andava com os editais, né, debaixo do braço, principalmente depois do, do, do tombo que eu levei por não ter dado, né, conta ali de ler, de fazer o que tinha que ser feito. Então, perdi um cargo por causa disso. Nesse sentido, vocês precisam focar, vocês precisam ler o edital,
tá certo? De todo o concurso, ler tudo, mais de uma vez, tá? Porque cada banca organiza de um jeito as informações, às vezes os editais ficam confusos, eu mesma já me confundi muito, li uma coisa e tive que ler de novo, tirar dúvida com colegas, é muito bom a gente ter gente para trocar, né, informações, tirar dúvidas, então não deixem de ler o edital, tá certo? Porque o edital é quem vai dizer o tipo de prova, né, que você vai fazer, se vai ter prova discursiva, se vai ter prova de títulos, tá certo? Vai trazer ali quais são as disciplinas cobradas, vai falar sobre a nota, né, como é que faz os cálculos, o peso de cada questão, né, a pontuação, vai falar do tempo de duração das provas, que isso é muito importante saber, quanto tempo você tem para fazer as provas, tá certo? E falar também dos critérios, né, quando os editais exigem provas discursivas, o edital é que traz esses critérios, ele que vai contar tudo para você, né, tudo para a gente. Então, não deixem de ler o edital, tá certo? Como eu disse, eu perdi um cargo, eu fiz uma prova foi do Superior Tribunal Militar, não li o edital direito, tinha algumas questões importantes, né, temas para estudar, disciplinas, e que eram disciplinas estranhas ao serviço social, uma era sobre orçamento, a outra eu nem lembro, fiquei traumatizada que eu nem lembro mais. Mas, assim, eram matérias que não eram do dia a dia, e eu não entendi que elas eram conteúdo específico, e aquela vaga era minha, eu tinha certeza, eu estava muito preparada. Sendo que isso me desestruturou, fiquei totalmente sabe, desconcertada, acho que desconcertada é pouco. Minha prova discursiva ficou excelente e foi uma pena, porque eu fui eliminada. Eu errei muitas questões, principalmente daqueles conteúdos que eu não tinha estudado, né? Fiquei lá transtornada e isso acabou me fazendo perder e eu estava muito tranquila, eu tinha certeza que uma daquelas duas vagas seriam minhas, tá bom? Então, a gente fica aí uma semana acamada, né? Mas paciência, não tem jeito. Eu aprendi desse jeito, espero que vocês não passem por isso, por favor. Leiam os editais, tá bom? E aí, falando um pouco, né, dos editais, dos concursos. Eu separei aqui, como eu disse, o TJRN é um deles, né? Separei 3. E eu queria falar um pouquinho das etapas desse concurso. Então, é uma oportunidade muito boa, são 8 vagas. Ah, Elaine, mas é tão pouco, eu acho que poderia ser mais, concordo, né? Mas, assim, falando do lado aí de quem está no judiciário, falta muito. Tem tribunais no país, para vocês terem uma ideia, né, alguns estados que não têm equipe técnica, não têm assistentes sociais e psicólogos, né, atuando nas equipes técnicas. Então, tem lugar que faz processo seletivo e tem lugar que transfere essa responsabilidade para assistentes sociais do município, né, da defensoria, do Ministério Público, e olha lá, porque às vezes também não tem. Então, assim, isso significa que cada vez mais esse quadro está mudando, tá certo? E significa, então, que teremos mais vagas. Então, preparem-se, porque a tendência é esse número de vagas aumentarem. Claro que quanto mais, né, contratações, significa que as expressões da questão social estão também ali, né, muito latentes. Entretanto, é interessante saber que cada vez mais a gente está tendo espaço nessa área sociojurídica, né? E tem muitos tribunais que não estão com seu quadro técnico completo ou, enfim, é inexistente, mas estão começando a se movimentar, tá certo? Então, esse concurso, ele tem 8 vagas. Olha, eu não posso dizer uma certeza, mas eu acredito, pelo que eu tenho observado aí da situação, que vai ser nomeada mais do que 8, né? Serão nomeadas mais que 8 assistentes sociais, principalmente pelo perfil, né, que a gente está tendo aí de atuação, de integração com os outros operadores, né, do direito, os magistrados, eles precisam das nossas análises, né, elas contribuem para a decisão, e a decisão sobre a vida das pessoas, então, quanto mais profissionais qualificados ali envolvidos, melhor, tá bom? Então, quem vai fazer esse concurso aí, preste atenção, tá? A prova vai ser no dia 4, né, de junho, serão 70 questões objetivas, tá certo? Das quais, gente, olha isso, 20 questões serão de português, né? Português sempre vem com um peso muito grande nas provas, né, da FGV. 10 questões de direito administrativo e constitucional. Então, a gente acredita que pode ser 5 de cada.
10 questões de legislação específica, né, do tribunal, e 30 questões de conhecimentos específicos, tá certo? Então, essa prova, ela vai ter uma duração de 5 horas, né? Então, uma duração aí razoável, pensando que a FGV tem as questões aí bem, né, que você precisa prestar atenção, umas questões mais longas, algumas referências, mas enfim. Essa prova, ela vai ter, né, questão discursiva, então serão 2 questões discursivas referentes aos conhecimentos específicos, então conhecimentos de serviço social. E nessas questões é necessário que tenha uma pontuação de 15 a 30, tá certo? 15 a 30 pontos. Então, se tirar menos que 15, está eliminado. Eu não coloquei aqui, mas esse concurso ele tem um número, né, de correção. Então, quando eu sempre falo, acho que vocês já me ouviram falar lá no Instagram, que a prova objetiva te coloca no jogo, né, e a prova discursiva te leva ao topo. Por que que eu falo isso? Porque como esses concursos, eles colocam ali um número, né, determinam um número de provas a serem corrigidas, você só precisa de uma chance, então você tem que estudar para ficar ali o mais perto possível, né, dos primeiros lugares, mas às vezes acontece de você ficar em oitavo, em décimo, eu já vi isso acontecer, né, e aí faz uma boa prova discursiva e vai para o topo. Uma das minhas alunas do Senado Federal, por exemplo, foi assim, não só, muitas do Distrito Federal também, entre outras, tá? O TJMG, várias alunas aí garantiram as vagas também por conta disso. Então, assim, a preparação tem que ser integral, e por isso que vocês precisam ler o edital, para saber desses detalhes, tá certo? É uma prova que vai ter avaliação de títulos, né? Então, o edital lá informa, sempre vem um quadrinho explicando quanto que pontua para cada título, certo? Vou dar uma olhadinha aqui em vocês, para ver se tem alguma pergunta no chat. Ó, tô vendo aqui, né, os comentários. Vamos lá. Ah, obrigada, Thaís, Sayonara. TJ Sergipe, ó, parece que também será FGV. Pois é, Mônica, quando eu falo na minha terra e aqui, eu acredito que tem muita nordestina, vai entender. A FGV tá com a gota serena, desse jeito. Então, tá fazendo muito concurso em todo canto, né? Na Paraíba, né, está dizendo aqui, Sayonara, exatamente, tem muito servidor cedido do Estado, por isso não fazem concurso, mas está errado, né, porque os servidores do Estado, eles têm as próprias atribuições, são muitas demandas, e outra, eles às vezes são cedidos, mas não recebem, gente, isso é terrível, imagina, eu conheço colegas que trabalham, né, no município, por exemplo, e elas são cedidas para o tribunal, mas é muita discrepância, sabe? Eu acho, né, não é legal. Então, assim, o Ederson comentou que o português da FGV é bem pesado, é verdade. Realmente tem que estudar, não tem jeito, né? Português não tem como fugir, tem que estar na ponta da língua, tá bom? Em relação à prova da Defensoria Pública, né, do Rio Grande do Sul, é uma prova que é para cadastro de reserva. Ah, Elaine, mas será que eu devo fazer? Não devo? Olha, o último foi para cadastro de reserva, também chamou, tá certo? Então, eu até gostava de fazer esse tipo de concurso, porque eu sabia que pouca gente ia fazer. Então, estudava para, né, você precisa ficar realmente lá entre os primeiros lugares para ter mais chance. E as coisas estão tão imprevisíveis que a gente nunca sabe, né? Às vezes faz para cadastro de reserva e chama muita gente, então eu sempre falo, né, para as meninas da minha mentoria, o pessoal do curso de discursivas, na dúvida, faça, se puder, né? Às vezes não dá, é uma pessoa que é de outro estado, vai ter que viajar, fazer um investimento muito grande, aí você pensa direitinho. Mas se você tem possibilidade de fazer, se você está estudando, está se sentindo preparada, né, preparado, faça. Eu preferia fazer para não me arrepender, tá bom? Poucas provas eu desisti, aí por motivos de força maior, né, mas eu sempre tentava fazer. Então, essa prova, ela também tem 70 questões, né, objetivas, 20 questões de português. Aqui eu coloquei com exclamação que são 12 questões de raciocínio lógico matemático, né? Eu não sei como é que está a situação de vocês aí com essa banca, se é de amor, se é de ódio, se hora é uma coisa, se hora é outra, mas raciocínio lógico matemático acaba sendo
um grande desafio, né, para a gente, aí, para nós assistentes sociais. Que legal, Aline, vai fazer da defensoria. Isso aí, Aline, estuda, precisando, né, preste atenção, anota as coisas que a gente está conversando aqui, porque realmente vale a pena, viu, você estudar. Eu conheço, né, até a assistente social que está lá, enfim, é muito bacana, tá? A atuação da defensoria também. Então, é um concurso que vai ter 12 questões de raciocínio lógico matemático, 8 questões de legislação, né, específica, e 30 questões de conhecimentos específicos. Vai ser uma prova de 4 horas e meia, né, de duração, e ela exige uma redação, né? Então, é uma redação. Quantas bancas cobram redação? Ai, Laine, o que quer dizer isso? Não entendi. Geralmente, quando é prova que não é específica de serviço social. Então, diferentemente aqui do TJRN, né, são 2 questões referentes a conhecimentos específicos. Essa daqui, no edital, está falando redação. Então, a gente acredita, né, que seja uma redação mesmo de conhecimentos gerais, né, de quaisquer dos conhecimentos que constam lá no edital, e vale de 5 a 10 pontos, no mínimo 5, tá? Claro que a partir de 0, né, mas enfim, para ter ali a possibilidade de ter a prova corrigida, tem que ter, perdão, para ter alguma possibilidade de figurar na lista, né, ali de aprovados, tem que ter a classificação aqui na objetiva, né, no número lá determinado no edital, e tem que ter uma pontuação mínima de 5 pontos, tá? É de 5 a 10. Quem tirar menos que 5, não tem jeito. Tá bom? Vai ser uma prova de 20 e no máximo de 30 linhas, certo? Aqui do TJRN, só voltando, o edital não fala quantas linhas são, mas como é que eu estou trabalhando com as minhas alunas da mentoria, né? E dos cursos também, dos cursivas. A gente treina questões de 15 e de 20 linhas, porque geralmente é o que a FGV cobra. Ah, mas se ela vier com 30, tá, tudo bem, ela tá mudando aí o perfil, isso pode acontecer, mas no geral a gente treina de 15 ou de 20, porque eu acho muito desafiador você pegar tanto assunto, tanta coisa, essas questões de FGV, elas cobram muita coisa, e é muito desafiador ter que ser objetivo e responder tudo que é necessário. Então, a gente acaba treinando, né, com 15 ou 20 linhas aí para poder dar conta desse desafio. Já nessa prova da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, né, são de 20 a 30 linhas. Então, eu acredito que a redação mesmo é aquele padrão, né, de, como é que eu falo, de Enem, né, que chama Introdução, Desenvolvimento e Conclusão, tá certo? Em relação à prova, né, da Assembleia Legislativa do Maranhão, serão 2 vagas, mais 6 cadastros de reserva. Então, eu torço, né, que também chamem mais assistentes sociais. Gente, assistente social tem que estar em todo canto, tá? Tem que estar em todo canto. A gente tem que estudar, temos que ingressar nesses espaços e precisamos lutar para trazer mais, né? Aqui eu estou esperando as nomeações, né, para os aprovados do TJ São Paulo. Tenho várias alunas que vão ser minhas colegas aqui no TJ, e eu estou louca para recebê-las, e assim, a gente tem que entrar, tem que militar para trazer mais, acredito que esse concurso pode trazer aí uma bela surpresa também, tá? Uma Assembleia Legislativa é um lugar bacana, né, também de atuar, né, um órgão que eu acho bacana, me interessa, eu fiz alguns concursos também nessa área, e eu acho que vale a pena, tá bom? Ter essa expectativa aí, e claro, tem que estudar, né? Então vai ser uma prova com 60 questões objetivas, ela vai acontecer no dia 20 aí, 20 de agosto, né? Então, das 3 está mais distante. O TJRN é em junho. A Defensoria Pública do Rio Grande do Sul é julho, né? Dia 9. E essa aqui vai ser em agosto. Então, é uma das provas que até teve um tempo bom, né? De edital. Faz tempo que não aparece concurso com prazo bom como esse, né? Acho que um dos últimos que eu vi foi o TJMG, que deu lá um prazo muito bom, mas esse aqui foi muito legal também. Então, são 20 questões do português, para variar, 5 de informática, 5 de legislação específica e 30 de conhecimentos específicos, tá? Vai ser uma prova com duração de 4 horas e meia, vai ter redação também,
né? Tem que tirar no mínimo 15, no máximo 30 pontos. E essa daqui, ela pontuou no edital que vai ser uma prova de 15 a 20 linhas, né? Eu até fiquei pensando, nossa, será que vai perguntar alguma coisa de serviço social? Não sei, né? Alguém tem algum palpite aí? Thaís, o que é que tu acha? Será? Às vezes elas colocam temas assim gerais e cobram alguma coisa que a gente tem que fazer um link com o serviço social. Acontece isso também, por exemplo, sobre racismo. Aí faz uma pergunta sobre racismo no geral e no final lança uma pergunta assim, como que o seu conselho profissional se posiciona em relação a este tema. Então, cada pessoa que é da sua área, né, é uma pergunta que se aplica a todos os profissionais que vão fazer a prova. E aí falando, né, já adentrando aí na questão do estilo das cobranças aí, das questões da FGV. Pelo que eu tenho observado, ela se adapta bastante aos órgãos, né, em termos de conteúdo. Então, o que é que eu vejo? Que às vezes o mesmo conteúdo, ele aparece com um nomezinho ali diferente, mas quando a gente conhece a banca, a gente sabe, né, o que é que ela está querendo dizer, qual vai ser a referência que ela quer atuar, ou enfim, o que vai cobrar. Mas é uma banca que ela adapta, né, os conteúdos, então tem órgão, por exemplo, a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, vem com muita legislação na área indígena, o TJRN já tem uma pegada, assim, também de muita coisa do sócio jurídico, então vem com temas como, que não são tão comuns, como casamento e separação, por quê? Porque, gente, chove processo, né, na vara de família, em relação a esse assunto, então a gente precisa entender desse tema. Então, assim, ela vai se adaptando, mas ela conserva uma essência, tá? Como assim? Ela é uma essência em relação às referências. Então, mesmo que ela apareça um assunto ali, com um nomezinho diferente, né? Às vezes ela traz formação, vamos lá, formação histórico da formação profissional. Às vezes ela quer que a gente fale de fundamentos teóricos, né? Todo aquele processo, né, inicial, e faça todo esse resgate, né? Então, assim, é uma banca que gosta muito de manter a essência quanto às referências que ela cobra, tá certo? Daqui a pouquinho eu falo mais sobre isso. Então, é uma banca que tem cobrado, né, prova discursiva. Então, eu até escrevi aqui que é um caminho sem volta, é o que eu acho, tá? Não tem jeito, precisa estudar para a prova discursiva. Então, quem não começou, quem não estudou, comece, se prepare, tá bom? Porque não tem jeito, precisa estudar para a prova discursiva. É caminho sem volta, é difícil, é desafiador escrever, mas quanto antes você começar, melhor, né? Já deixa em direto aqui para as minhas alunas na mentoria que eu estou esperando vocês enviarem, né? Quem está me ouvindo aí, tenho certeza que deu um sorrisinho assim desconfiado, que não me enviou ainda a prova, mas aproveitando aí a situação. Então, precisa treinar, tá certo? Estudar, ler muito, né? FGV precisa de muita leitura, mesmo das referências de base, e é uma banca que ela cobra muito projeto ético político. Então, como que você pode se apropriar, né, dessa temática? Por exemplo, aquelas produções do Cefes, até dos CREs também. Então, aqueles materiais que eu sempre estou compartilhando lá no meu Instagram, né, no @pausa para posse, eu sempre estou trazendo materiais importantes e interessantes, que essa banca, por exemplo, ela cobra muita coisa do Cefes. Gente, vocês não estão entendendo. Eu já peguei a questão dessa prova, que ela cobrava o rodapé, o que estava no rodapé do material, a nota de rodapé do material. Vocês têm noção do que é isso? Né? A gente pegar lá, você lê o texto todo, enfim, eu não sei se vocês têm hábito, alguém aí tem hábito de ler o que fica no rodapé, porque eu confesso que às vezes só passo o olho para dar uma olhadinha no nome, né, às vezes do autor, uma coisa, passo o olho rápido, mas não leio assim como se estivesse fazendo parte do estudo, não lia, né, mas agora, sabendo que a FGV pega questões, já vi mais de uma, com assuntos, com algum dizer, alguma coisa que está no rodapé, a partir de hoje fiquem atentos e leiam também. Ó, o pessoal tudo comentando aqui, ó, não tenho o hábito de ler o rodapé. Sheila, o curso de discursiva, eu posso até falar no final, né, para você depois, mas eu sempre deixo um link da minha bio. Hoje eu tirei para colocar o link dessa live, mas depois eu vou colocar lá de volta. Aí qualquer coisa você me chama lá no Instagram, tá bom? E aí depois eu falo mais sobre ele. Mas assim, a FGV não tem jeito, o que precisa fazer é leitura, tem que ler muito.
né? Esses materiais que são produzidos pelo Cefes, tudo produção gratuita, né? Não tem jeito, tem que ser incluído ali no seu dia a dia, né? No seu cotidiano de estudo, as notas técnicas, enfim, não tem jeito. Então, essas referências, vocês podem fazer a leitura desses materiais do Cefes, e os autores clássicos, né, também, tem muitos, tem de livro, tem de artigo, né, tem um livro, aquele livro que, deixa eu ver se eu pego aqui sem derrubar nada, vamos lá. Esse livro aqui, né, que eu gosto sempre de mostrar, então não sei se vocês estão vendo, mas é aquele livro do Cefes, né, tem ele em PDF. Então, se alguém ainda aqui não tiver, não se preocupe, é só me pedir, me chama lá no Instagram, no WhatsApp, onde vocês, né, quiserem que eu mando para vocês. Mas eu também sempre compartilho lá no Instagram, porque esse livro ele tem muitas referências, muitos autores, né, que trazem ali referências importantes e que elas são sempre cobradas nessa prova, e eu encontro muita coisa. Como eu elaboro aula para a FGV, gravei, né, várias aulas, eu uso esses artigos como referência, eu vejo a cobrança deles em questões também, tá? Então, é um bom começo, né? Começar a ler iniciar a leitura dos artigos, né, desse livro, de acordo com o seu edital. Ah, Elaine, mas esse livro é imenso, eu vou ler tudo? Não. Você pode, como é que eu fazia? Quando tinha um edital, eu olhava os conteúdos que eram cobrados e eu consultava para saber se daqueles conteúdos tinham produções nesse livro. Então, eu lia desse jeito. Para mim, era mais, eu achava mais inteligente, né, do que simplesmente pegar e ler ali na sequência, e às vezes nem todos os artigos são cobrados, embora a maioria seja. Bem, já falei sobre a banca, né, as coisas que a FGV gosta, então vocês precisam fazer isso, estudar, ir atrás dessas referências. Eu sempre estou compartilhando dicas lá no Instagram, então a banca, ela quer que você leia os materiais de base, os assuntos de base, leia os rodapés, tá bom? E resolva muitas questões, né, vamos falar disso também. Então, é uma banca que ela é muito clássica. Se você vai estudar legislação, por exemplo, que é uma coisa que eu não falei aqui, vá para a letra da lei, acesse lá o site do Planalto, coloca lá no Google o nome da legislação e estuda, tá bom? Direto ali na letra da lei. E aí, se depois você quiser assistir a uma aula, uma videoaula, uma coisa assim para complementar, né? Não tem problema, porque às vezes a gente não entende, né? Alguma coisa ou outra que está lá na legislação, mas primeiro façam isso, façam a leitura da letra da lei, e depois vocês podem, se sentirem a necessidade, assistir a uma videoaula, e principalmente, o melhor de tudo é resolver questões. Quanto mais questões resolverem, melhor. Tá bom? Apavorado, muito conteúdo para absorver. Ana, mas vai com calma. Depois eu compartilho esse material com vocês também. Aí vocês fazem, né? Vão absorvendo, aí vão refletindo sobre isso, tá certo? Mas é muita coisa mesmo, a FGV é danada. E aqui eu separei, né, para vocês, assim, uma listinha aí, um top 5. Se eu tivesse para fazer essa prova da FGV, principalmente, o que é que eu iria focar? Ah, Elaine, mas você está dizendo que eu tenho que fazer uma listinha top 5 e não estudar mais nada. Não, tá bom? Eu entendo, né? Imagino que vocês vão estudar, vão ler os conteúdos todos que conseguirem, até a data do edital, sendo que tem aqueles conteúdos que a gente precisa se dedicar mais, tá certo? Fazer mais revisões, resolver mais questões e, e não tirar ele da nossa vista, né? Enquanto tiver prova aí da FGV, tá bom? Então, em relação ao TJ do Rio Grande do Norte, o que é que eu separei aqui? Que é a minha indicação. Português não tem jeito, tá bom? Português não tem jeito. Vocês têm que pegar um livro, tem que fazer um cursinho, tem que assistir aula, enfim, da melhor forma que vocês puderem. Tem que resolver muita questão, tem que dominar português, é fato, tá? Em relação aos conteúdos específicos de serviço social, a FGV, ela gosta muito, né, de falar de projeto ético-político e da legislação profissional. Então, de novo, eu vou fazer menção aos materiais produzidos pelo Cefes, né? Então, inclusive, saiu um recente de documentação técnica muito bom. Tem aquele que é o Código de Ética com a Lei de Regulamentação Profissional. Então, aquele material ali vocês precisam ter, precisam ler, porque ele é muito cobrado pela banca FGV, tá bom?
e saber, né, a respeito do projeto ético-político, estudar um pouco da ética profissional, ler o José Paulo Neto, que fala, né, da ética também. Então, eu, se fosse colocar uma listinha, eu faria desse jeito, tá certo? Outra coisa que a FGV gosta de cobrar instrumentos e documentos técnicos, né? Principalmente quando se tratando de tribunal, mas não só, tá bom? Gravei o curso para o MP, gravei o curso para o Senado Federal, e não tem jeito, eles cobram isso no edital. Então, tem que saber sobre visita, sobre entrevista, os instrumentos indiretos também, né? Relatório, laudo, parecer, saber o que é um estudo social e saber as referências, né? Quem são esses autores que falam sobre isso? Então, a banca, ela traz os principais autores que falam sobre esses assuntos. Então, por exemplo, a gente sabe que do sócio jurídico, né, sobre relatório, laudo, parecer, a gente tem a Eunice Fávero, a gente tem a Magalhães, que fala sobre a questão dos instrumentos, né, indiretos, diretos, fala também de, enfim, de instrumentos de atuação técnica como um todo. Então, não tem jeito, tá certo? Precisa estudar. Tem um material também que outro dia eu compartilhei lá no Instagram, depois se vocês quiserem, pode me chamar lá também, que é um e-book, que ele fala, muito bom esse e-book, tem vários autores e ele traz muitas referências que são cobradas pela FGV. Então, fala sobre todos esses instrumentos que eu falei num canto só. Eu acho que facilita muito o estudo e por isso que eu compartilho muito por lá também. Então, tem autores, por exemplo, como o Charles Toniolo, ele não é muito falado, mas de vez em quando aparece, né? A cobrança lá da FGV, a Trindade também, Rosa Trindade, então, é outra que a FGV gosta, e às vezes eles não figuram nessas produções, né, mais comuns que a gente lê, né? Então, assim, esse material, depois, se vocês quiserem, pode me pedir que eu mando para vocês também, porque é um material que reúne a maioria, né, do que é necessário, tá certo? Em terceiro lugar, eu estudaria muito, né, o ECA, que faria muita leitura, né, e principalmente muita resolução de questão, porque assim, quando você vai ler o ECA, né, a gente tem um destaque das medidas protetivas, que são muito, muito, muito cobradas, e as medidas socioeducativas também. E dentro dessas medidas protetivas, eu nem estou falando só das medidas protetivas em relação às crianças, né, que a gente toma, que são tomadas, mas assim, para criança e para adolescente também. Então, guarda, tutela, adoção, colocação em família substituta, assuntos que têm relação com o poder familiar, né, a perda ou suspensão do poder familiar, são temas que caem muito nas provas da FGV, principalmente se tratando de uma área, né, sociojurídica. Então, a leitura do ECA te dá um guarda-chuva de vários assuntos. Então, é uma legislação que abrange muitos dos temas dos editais do FGV, tá certo? Fala também de convivência comunitária e familiar, porque aí também a gente tem um plano, né, de convivência comunitária e familiar, tem um plano, mas no ECA também já faz a menção a esse direito, então acaba que você estudando muita coisa só no ECA, né? A gente sabe que tem a legislação do SINASE, que fala de medidas, né, socioeducativas, mas como eu disse, o ECA também faz menção, então estudando o ECA já te dá ali um grande guarda-chuva, e aí você revisando, né, focando, vai te ajudar muito mais. Ah, então quer dizer que eu não preciso ler o SINASE, não é isso, pelo amor de Deus, né? Assim, numa situação que você já estudou o conteúdo, que você precisa focar, precisa fazer revisões, tá ali na reta final, o que é que eu faço? Eu foco o quê? Quais assuntos eu seleciono, né, para me manter ali praticando? São esses aqui, tá certo? Legislações por segmento, quando eu digo por segmento, a criança e adolescente também, né, sendo que eu coloquei separado, e aí eu destacaria o Estatuto da Pessoa Idosa, a Lei Maria da Penha, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, são 3 estatutos que são muito cobrados nas bancas FGV, tá certo? Cai muita coisa da Maria da Penha, muita mesmo. PCD é a mesma coisa, e pessoa idosa também. Então, são 3, né, legislações que vocês também podem focar em resolver muitas questões, porque a banca gosta muito desse assunto, tá? E violência intrafamiliar, pensando no sócio jurídico, a banca FGV, ela gosta de trazer questões como se fossem historinhas também, né, um estudo de caso, ali uma situação hipotética.
Então, nessas situações hipotéticas, ela traz ali uma situação de violência intrafamiliar e pergunta, né, como que você pode agir. Então, a violência intrafamiliar é você estudar sobre a violência contra a criança, violência contra o adolescente, violência contra a pessoa idosa, violência contra a mulher, tudo ali dentro do âmbito familiar, né? E em relação à violência contra a mulher, a gente tem, né, que separar a questão da violência por causa de gênero, né, do gênero feminino. Mas a FGV também gosta de cobrar violência contra todos os membros ali daquele núcleo familiar, tá certo? Essa relação aí das gerações e os atos de violação, né, de direitos entre elas, tá? E, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Ok. Em relação à Defensoria, né, Pública do Rio Grande do Sul, eu mantenho aqui as 4 primeiras legislações, não, indicações, então, para não ficar repetitiva, vou falar aqui do último item, que é em relação à questão social e à formação profissional. A banca FGV, ela gosta muito de perguntar sobre a questão social, né, nas provas discursivas, tem que ter na ponta da língua uma definição da questão social ali, anote aí, por favor, se você vai fazer a prova do TJRN, inclusive. E então, assim, e ela cobra muito a questão da formação profissional, aquela parte lá da gênese, né, como se deu, aquele início todo, né, como que a profissão surgiu, né, a profissão ela surgiu por conta de uma demanda, né, então, como que foi esse surgimento, como que se desenvolveu, e ela gosta muito daquela parte da gênese, né, da profissão, como que se deu essa formação, então, eu estudaria muito sobre isso, tá certo? E sobre a questão social também, né, que a formação ela se deu por conta das expressões da questão social. Então, o assistente social ele foi chamado a atuar nas expressões, né, da questão social daquela época, e a banca gosta muito, tá certo? De falar sobre isso, falar sobre os embasamentos, né, teóricos, falar dos autores que mencionam, José Paulo Neto é um deles, a Yamamoto é outro autor, então, esses 2 autores são autores de peso, que a FGV gosta muito quando se fala nesses assuntos aqui, tá bom? Então, para quem vai fazer esse concurso, capricha no estudo sobre isso. Para quem vai fazer aqui a Assembleia, né, Legislativa do Maranhão, mantenho as 4 primeiras indicações, porque não tem jeito, a FGV ela cobra muito, sim, isso aqui eu vejo muito nas provas, né, nas aulas eu abordo muito isso aqui, e, de novo, a questão da formação, mas aí eu trago um pouco também do serviço social na contemporaneidade, né, então, como que está essa profissão hoje, fala de desafios, a gente tem novos cenários políticos, econômicos, então, frente ao avanço, né, neoliberal, então, eu já colocaria mais o olhar nesse sentido, pensando lá nos primórdios, né, como que surgiu, e fazendo um link com hoje, os desafios da atualidade. Então, eu focaria nessa diferenciação aqui para esse concurso, tá certo? Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Vai fazer DPE do Rio Grande do Sul, tem algo específico, pois no edital fala especialização em saúde. Esse edital, ele realmente veio com muita coisa, né, falando da área de saúde, mas o que você tem que fazer porque de saúde é a área de saúde, então, na Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, o serviço social está dentro da área de saúde da Defensoria, né, e nós somos, né, classificados aí como profissional da área de saúde, então, lá é a área de saúde, aí tem psicologia, serviço social e outros profissionais lá, tá bom? Então, é mais nesse sentido, e aí, o que tem que estudar mesmo é o que está lá no edital, que é a lei, né, Lei Orgânica da Saúde, tem aquele documento dos parâmetros, né, para atuação do assistente social na saúde, então são documentos muito bons, assim, que falam sobre isso, tá? Mas é mais nesse sentido, viu? Porque na Defensoria Pública, o serviço social está dentro do quadro da saúde, é como se fosse um serviço social de empresa, não é bem isso, mas é mais ou menos, como se fosse nessa linha de raciocínio, tá? E aí, né, pensando na preparação para esses concursos, não só para esse, tá certo? Mas para outros concursos. Então, vou dar aqui algumas orientações de como vocês podem se preparar. E para esse concurso também pensando, né, que a gente tem uma prova em junho, tem uma prova em julho e outra em agosto,
né? Então, vocês têm que aproveitar essas coisas que eu falei para focar nesse conteúdo, para direcionar os estudos para, né, dessa forma aí que eu orientei. E aí, pensando assim, do ponto de partida de hoje, e olhando para esses concursos, como que eu me prepararia, né? O que eu faria se eu fosse concurseira ainda, se estivesse inscrita nesses concursos, e como é que eu iria me preparar, né? Eu fiz aqui um gráficozinho, né, um passo a passo para vocês pensarem como que vocês podem se organizar, não só para esses editais, mas para outros também. Entretanto, pensando no foco desses, eu faria o seguinte, eu faria, né, um cronograma completo. Ah, Elaine, mas eu não sei fazer um cronograma. A grosso modo, um cronograma é você pegar os conteúdos que estão no seu edital, né, ver lá quantos conteúdos você tem e distribuir pela quantidade de dias ou de tempo que você tem disponível para estudar, tá bom? A grosso modo, por que a grosso modo? Porque a gente tem que saber que algumas matérias, alguns assuntos a gente vai levar mais tempo estudando, porque são mais complexos, outros menos tempo. Então, o que você precisa é tentar organizar da melhor forma possível essa distribuição, né? Então, por exemplo, a gente sabe que fundamentos requer mais tempo do que, por exemplo, questão social. Eu acho que é menos coisa para estudar de questão social, né? Então, tem que fazer, tem legislações que são imensas, o ECA é imenso, né? Já o Estatuto da Pessoa da Pessoa Idosa já não é tão grande como o ECA, é muito maior o ECA. Então, assim, tem que pegar esses conteúdos do seu edital e dividir pelo tempo que você tem, tá? Ah, mas para o TJRN não tem mais tempo, realmente. Aí é revisão, é focar nas revisões, pensando nesses assuntos na ordem aí que eu falei para você, fazer muita revisão e fazer muita questão, tá bom? Então, a primeira coisa que eu faria seria esse cronograma, tentando dosar, né, e fazer ali um planejamentozinho semanal. Então, na segunda-feira eu vou estudar isso, 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 na terça isso, isso, isso. Enfim, pensando nas horas que você também tem disponíveis, né, para isso. Então, primeira coisa, sem um cronograma, sem alguma coisa que você possa ali seguir, fica difícil, né, nessa reta final aí, controlar o seu estudo. E aí, que mais? Selecionaria as referências e materiais de estudo. Então, vamos supor, eu já sei que esse livro que eu peguei, que eu mostrei para vocês do Cefes, é uma referência. Significa que ele vai me servir para vários assuntos. Então, você precisa pensar quais são os materiais que você tem, né? Tem um cursinho, eu tenho livros, eu tenho artigos, eu tenho apostilas, eu tenho provas impressas. Pega os materiais que você tem, organiza tudo, porque quando for chegar o momento de você abrir lá o seu planejamento e ter um assunto para estudar, aquele material precisa estar fácil. Você precisa saber, né, onde é que ele está. Ou qual material você vai utilizar, se é livro, se é o cursinho, se é a apostila. Então, isso vai facilitar a sua jornada. Ah, Elaine, mas eu vou perder tanto tempo fazendo isso. Não tem jeito, tá bom? Na verdade, você não está perdendo tempo. Você está se organizando para ganhar tempo lá na frente. Então, pensa assim, certo? Deixaria também os simulados prontos, né? Hoje é muito bom, tem aí a plataforma Q Concursos, facilita bastante. Então, se você tem a assinatura dessa plataforma, já deixa lá o simulado pronto. Tem como você salvar, tem como salvar os links, né? Então, deixa tudo prontinho, pensando no seu concurso, a Banca FGV, né? Eu tenho que priorizar esse estudo, esse. Então, já vou deixar esses simulados aqui organizados, porque quando eu colocar no meu cronograma, o dia de fazer simulado, eu não vou ter que ir na plataforma fazer filtro, pensar quais são as questões que eu vou fazer toda. Não, o simulado já vai estar pronto, já estará salvo na plataforma ou no link, ou então eu já tenho minha apostila, já sei qual apostila que eu vou usar. Hoje eu tenho algumas provas de concursos anteriores que eu baixei, salvei no meu computador, imprimi, enfim, já deixa isso pronto. Quanto mais coisas você tiver lá organizadas, melhor para você, tá? E faz as metas de estudo, né? O que são metas? Dentro desse seu cronograma, você coloca lá algumas metas especiais que você não pode tirar o olho. Entre elas, a preparação para discursiva. Então, Elaine, quer dizer que quando eu for fazer o cronograma, eu tenho que colocar os assuntos dos editais, mas eu tenho que prever também o tempo para discursiva, exatamente. Você tem que prever tempo para estudar a prova discursiva, né? Para ler conteúdo teórico, para praticar a prova discursiva.
Tem que ter tempo para revisão, então, no seu planejamento, né, no seu cronograma, tem que ter ali as metas, né, quando é que eu vou revisar esse assunto, esse aqui eu vou revisar tal dia, então tem que ter toda essa organização, e simulados também, tem que ter os dias de fazer o simulado. Então, mas está muito complicado. Bem, de uma maneira mais simples, você pode, né, se ficar muito complicado, você vai fazer a divisão dos conteúdos que você tem que estudar durante a semana, e escolher ali um sábado ou um domingo, né, para fazer o estudo da discursiva no domingo, aí no sábado você pode fazer a revisão dos assuntos da semana, pode colocar os simulados em fins de semana alternados, então você pode tentar se organizar desse jeito, se você não conseguir colocar tudo em cronograma, né? Tem gente que está muito bem com planilha, eu era louca das planilhas, eu não sei se aqui tem alguém que é, né, viciado aí nas planilhas, mas, gente, eu era muito louca, louca, louca das planilhas, né? Fui cada vez mais ficando mirabolantes, inclusive quando eu comecei com a mentoria, era com planilhas. Então, vai perder, entre aspas, um tempinho aqui, mas acredite, você vai ganhar tempo lá na frente. É muito bom a gente saber o que está estudando, o que é que falta. É bom anotar quais são as questões que você mais está errando, para pensar nos assuntos que você precisa focar, que você precisa voltar. Se aquela revisão ali não foi muito bem feita, né? Se está errando muita questão, é porque você precisa voltar no assunto, tá certo? Para revisar aquele assunto ou se aprofundar um pouquinho para não errar mais questões, tá? No final eu vou abrir perguntas, se vocês tiverem alguma dúvida, é claro, né? A gente pode voltar a falar sobre isso, sobre dicas e como vocês podem se organizar melhor. Eu estou colocando aqui em linhas gerais, mas cada um tem uma necessidade diferente em relação a isso, tá bom? Elaine, mas isso é muito complicado, eu não sei fazer, como é que faz? Aí eu queria, né, aproveitar e mostrar aqui para vocês como é que eu posso ajudá-las, né? Se vocês, enfim, querem tudo isso pronto, tudo organizado e não querem se preocupar com mais nada. Então, eu queria aproveitar e compartilhar com vocês que eu criei uns planos de estudos, tá certo? Pensando em cada um desses concursos, tá? Como são esses estudos, como são esses planos? Por exemplo, do TJ Rio Grande do Norte, a prova vai ser em junho. Então, o que é que eu pensei? Fazer um planejamento todo de revisão. Então, você vai abrir o seu plano, você vai saber todos os assuntos que você tem que revisar, vai saber o que você vai focar em resolver questões, quando resolver essas questões, quando fazer simulado. Então, tudo organizadinho até o dia da prova. A mesma coisa o dia da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, tá? E para a Assembleia Legislativa do Maranhão. Cada qual pensando nos prazos que tem, pensando nos conteúdos cobrados no edital, pensando no tipo das provas discursivas, pensando no que a banca FGV mais cobra, né? E pensando que tudo isso pode ser adaptado à sua rotina, às suas horas que você tem para estudar. Então, assim, eu elaborei planos de estudo para cada tipo de concurso, considerando todas essas variáveis, tá certo? Então, assim, para quem não consegue controlar essa rotina, né, não sabe, tem dificuldade, ou quer agilizar também, porque às vezes a gente até sabe, mas a tecnologia está aí a nosso favor, as ferramentas para facilitar a nossa vida. Para quem, né, gosta de ter o conteúdo do edital todo organizado, saber quando que tem que revisar, em vez de ficar lá controlando na planilha ou à mão, pintando, colorindo, às vezes é bom também colorir, né? Mas, enfim, o plano, ele te diz o dia que você vai revisar e qual assunto você vai revisar. Então, quando você abre lá o seu planejamento, está lá, revisão. Hoje eu vou revisar, sei lá, o conteúdo de raciocínio lógico, né? Porcentagem. Tá, aí revisa, depois você vai estudar outro assunto, daqui uns dias vai aparecer para você resolver questão desse mesmo assunto. Ou seja, você vai ter contato com aquele assunto mais de uma vez, né? Seja por meio de revisão, de resolução de questões. Então, o plano que eu preparei, ele ele facilita a sua vida, porque ele mostra, ele apresenta tudo isso, né? Então, ajuda a manter constância também, porque a plataforma é super viciante, né? Tem algumas meninas aqui, minhas, que têm o acesso à plataforma, então, assim, é muito bom eu vou mostrar um pouquinho depois da plataforma para você, como que funciona. Então, é muito bom a gente abrir o cronograma, tem lá, português, crase, mais um assunto de, sei lá, projeto ético político. Então, você tem um tempo determinado lá para estudar,
Terminou? Tem como, aí você vai marcar na plataforma que terminou e avança para o próximo conteúdo. Então, ela organiza tudo isso para você, né? Ela te diz o que estudar, você vai marcando, e é muito bom, porque tem uma barrinha de progresso que vai aumentando para cada assunto, para cada matéria. Então, você consegue ver, ter uma visão, né, do que você avançou, do que falta, do que, enfim, uma visão completa, e é bem viciante. Além disso, você também continua motivado, porque você está vendo o seu avanço, você está vendo o que é que você precisa focar, né? Está tendo um panorama da sua situação. A plataforma, ela ajuda muito, porque ela te faz enxergar a sua evolução, né? É muito bom, em vez de você ficar às cegas. Então, assim, essa minha plataforma, que eu tenho desses planos, ela contém um cronograma automatizado. Isso significa que cada vez que você estuda um assunto, ele vai, né, puxando, avançando. Tem dias que você pode estudar mais horas, menos horas. Então, tudo isso é controlável, é muito bacana. Tem um relatório, né, os relatórios de desempenho, que eu também envio para os alunos, para as alunas, enfim, o relatório no mês. Nesses relatórios você consegue ver por nota, por disciplina, por matéria, o que você precisa melhorar, os seus percentuais de acertos das questões, né? Ver ali o que é que está mais frágil, o assunto que você precisa investir mais, quanto tempo de estudo você teve naquele período, quais assuntos você estudou, quais revisou, quais resolveu o exercício. Então, é um relatório completo, um monitoramento muito bom para quem, né, gosta de ter essa satisfação, esse controle. E no plano também tem live, né, em grupo. Então, uma vez por mês, tem a live que a gente se encontra ali ao vivo. Então, eu falo da plataforma, eu falo de mentoria, falo de assunto, falo de conteúdo, falo de edital, falo olha, de tudo, de banca, ajudo o pessoal com uma questão, com outra, com um assunto, com uma referência. Então, fico ali, realmente, costuma ser um momento muito bom, porque é um momento de trocas, né, e não só comigo, né, que lá tá todo mundo no mesmo barco ali, então acabam trocando figurinhas também, e é bom a gente se sentir parte ali do espaço que tá todo mundo passando as mesmas questões que a gente, né? Então eu sei que você passa, porque eu já estive, né, já passei por tudo isso, e agora eu quero te ajudar também a conquistar aí o que você tanto almeja. E é bom a gente estar perto de outras pessoas que entendem. Eu me sentia muito sozinha, e foi por isso até que eu criei o Instagram, para tentar encontrar pessoas que tivessem esses mesmos objetivos, e foi muito bom, tá certo? Então, esse plano, ele tem um acesso até o dia da prova, né? Então, como eu disse, é uma plataforma, tem a garantia de 7 dias, então você vai testar, vai ver se você gosta, se identifica, porque tem gente também que gosta do papel, de ficar lá anotando, e não tem problema nenhum com isso. O importante é você ser aprovado do jeito que for melhor para você. Como eu disse, a plataforma é um recurso, né, para ajudar, para facilitar, e você vai usar o material que você já possui. Então, você já tem seu cursinho, você já tem seus livros, já tem apostilas, já tem assinatura, né, do que é concurso, tudo isso vocês têm, vão utilizar o que é de vocês, né, todo o acesso aí de vocês. E, para vocês só terem uma ideia de um pedacinho aqui da plataforma, quando vocês abrem o cronograma, aqui já mostra o que é que você tem que fazer, né, naquele dia. Então, por exemplo, nessa sexta aqui, no dia 5, tem que fazer um simulado, né, o simulado semanal, tem que fazer, tem que estudar, revisar, né, a parte de fundamentos aqui, a Gênese, e, por exemplo, tem que estudar a legislação, né, aqui de direitos humanos. Então, tantos minutos para um, tantos para outros, e isso aqui é a semana toda, nos dias que você definir como dias para estudar. Aí, Elaine, então, se no domingo eu não quiser estudar, tem como deixar o domingo livre. Ah, mas no outro domingo eu mudei de ideia. Adiciona o conteúdo lá. Então, esses conteúdos, eles vão se organizando à medida, né, que você vai avançando, ou atrasou, tem como replanejar, enfim, gente, é tudo automatizado, né, tem as ferramentas, os gráficos para vocês fazerem aí as análises, né, diversas. Então, aqui a gente tem uma das, né, minhas queridas que me acompanham na plataforma, e ela me diz aqui que o ponto principal é a organização e distribuição, né, dos conteúdos por tópicos, que para ela é muito fundamental, né, saber o que é que ela tem que estudar no decorrer da semana. E o outro ponto é o monitoramento também sobre desempenho nas questões e nas matérias. Então, com esse monitoramento, ela consegue saber tudo que ela precisa fazer e onde que ela precisa melhorar, focar, investir, tá certo? O que precisa manter. Então, facilita, né, a pessoa saber ali onde é que tem que investir mais.
Então, aqui tem o depoimento completo, né, dela. Ela fala que tem flexibilidade, se readequa conforme as demandas. Então, gosta muito das divisões dos estudos, revisão, exercício. É bem completo mesmo. E é um planner, né, de concurseiro. Eu achei engraçado que ela colocou isso, mas é isso. Então, tem outras mentorandas aí minha, outras adeptas aí da plataforma que fizeram comentários aí. Então, assim, se vocês, né, quiserem, precisarem dessa ajuda, desse material para estudos, eu tenho aqui os planos. Então, a gente tem um plano para o TJRN, tá certo? Que, né, o investimento pode ser no cartão, pode ser no Pix, né? E eu vou deixar o link aí, tá no chat, para quem quiser. Eu vou compartilhar esse material para vocês, com vocês também. Então, o do TJRN pode ser parcelado em até 12, né, de 16,70, e o acesso até o dia da prova. É um plano que tem revisão. Esse plano, ele tem simulados. Então, quando você abrir o plano, tem simulados, tá tudo pronto ali, né, na plataforma. Tem questões de serviço social. Então, para quem quiser resolver questões de serviço social sem precisar sair para a plataforma externa, tem mais de 1.000 questões dentro, né, da plataforma. Você pode praticar à vontade, tá bom? O da DPR Rio Grande do Sul, em 12 parcelas de R$ 22,70, né? E da Assembleia Legislativa do Maranhão, que a prova é em agosto, pode ser até 12 de R$ 32, tá bom? Então, os links estão aí no chat para cada plano. Vocês podem, né, se quiserem, se interessarem, se gostaram, se, enfim, podem fazer o pagamento no cartão, podem fazer também no Pix. Ou se alguém quiser fazer no boleto, tem um contato do WhatsApp que a gente vai deixar aí, né, que é do suporte. Nossa, é só chamar, tá bom? Clica no link aí do WhatsApp e chama para tirar dúvida em relação ao boleto. Mas se for pagar no cartão ou Pix, é só clicar lá no link, tá bom? E, além disso, como eu disse, né, na plataforma tem acesso até mais só um minutinho. Tem acesso até mais de 1.000 questões, né, de serviço social, tá bom? Na plataforma. Tem os simulados também, ok? E os simulados, o que são isso? Explica um pouco, Elaine. Quando você abre lá a sua plataforma de estudos, tem um menuzinho, e eu deixei os links dos simulados prontos. Então, vai fazer simulado da Banca FGV para cada concurso, tá? Então, se você investiu no plano da Defensoria Pública, então você vai fazer os simulados direcionados para a Defensoria Pública. Então, tá o link lá do que é concursos, do simulado para a Defensoria Pública, e eu deixei, são vários simulados, né? Não é só um. E também você pode fazer simulados de serviço social, né, conhecimentos específicos dentro da própria plataforma. Então, é muito prático também para quem não tem assinatura, tá bom? E para os 30 primeiros, né, aí eu estou fazendo uma promoção né, para os 30 primeiros aí que investirem em quaisquer dos planos, não 30 de cada plano, os 30 primeiros aí que investirem no material, eu vou vou convidar para participar da revisão para a prova discursiva do TJRN. Tá bom? Então, se vocês interessarem, aí os 30 primeiros vão, né? Eu vou divulgar depois isso aqui no Instagram, enfim, mas eu queria falar primeiro para esse grupo aqui, e quem quiser participar vai ter esse bônus aí da revisão da discursiva, que vai ser no dia 30, já tem data, 30 de maio, junto com minhas turmas do curso de discursiva e com o pessoal da mentoria também, do TJRN. A gente vai fazer a revisão nesse dia, para a prova discursiva do TJRN, da banca FGV, tá bom? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, fica à disposição, né? O meu Instagram é o Pausa para Posse, então não deixem, né, de me seguir, tem um e-mail, no chat aí tem um contato. Quanto tempo de acesso à plataforma? O acesso até o dia da prova, então, a partir do momento que você investe até o dia da prova, você vai ter acesso à plataforma. E tudo que tem lá, todos os conteúdos, tá? Isso, o plano é fundamental, verdade, direciona os estudos, isso mesmo, querida Fabiola. Sim, eu tenho um curso de discursiva, tá bom? O meu curso não tem igual, não tem, né? Depois eu passo para você também um link para você dar uma olhada. Tenho aulas para cada banca, porque cada banca tem um perfil diferente, entendeu? Uhum. Então, eu gosto muito de tudo que eu faço, eu gosto de focar, porque eu acho que contribui mais. E para controlar também, por isso que o bom da plataforma é isso, porque lá ela vai te avisar quando você deve revisar. Porque para controlar a revisão de 7 dias e 24, 7, é difícil.
Uma coisa que eu fazia antes da plataforma era parar um dia na semana e separar um tempo para revisar aqueles conteúdos que eu vi. Então, toda semana eu fazia isso. E aí, quando já passava muito tempo que eu tinha visto aquele conteúdo, eu ficava fazendo questões para saber se eu estava lembrada ainda ou estava errando questão, esquecendo. E aí, se eu estivesse esquecendo muitas questões, eu voltava naquele conteúdo e revisava só o meu resuminho, né? Se não desse certo, eu tinha que voltar para a base mesmo, me aprofundar de novo, para depois fazer mais. Eu gosto muito, eu sou muito acessível, então quem precisar pode me chamar no direct, eu gosto de compartilhar, porque é isso, a gente tem que se ajudar, e eu sempre falo, né, que tem que ter assistente social em todo canto. Eu falei isso no começo, estou falando agora de novo, vamos ocupar os espaços e mais, o lugar de assistente social onde ela quiser. Então, não pensem, não se limitem, tá certo? Eu tinha tudo para não conseguir o cargo que eu queria por conta do trabalho, do estudo com filho, né? Você acorda cedo, chega tarde, está cansada, fim de semana, é bem desafiador, né? Mas se a gente for realista, se organizar direitinho, dá certo, não importa a hora que você começar, se está saindo da faculdade, se está no meio aí da sua trajetória profissional e quer virar, né, como aconteceu comigo, não tem tempo, o tempo certo é o seu, tá bom? E não é ninguém que vai te dizer isso, vai te limitar, é você. Então, contem comigo com a jornada e no que eu puder ajudar, eu fico sempre à disposição.